Fala galera, tudo bem? Vamos dando continuidade aqui, ó, e agora começar um assunto novo, um assunto que muita gente confunde, acha que é uma coisa, é outra, que é capitalismo. Tá? Muita gente tem uma visão distorcida do que é capitalismo, também uma visão distorcida do que é socialismo. Então, nessa aula, vamos entender o que de fato significa capitalismo, o que de fato significa esse modelo econômico, para a partir daí a gente poder ver as fases do capitalismo e ver como que isso impacta as nossas vidas. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai ver quando a gente for falar de capitalismo são as características desse sistema econômico. Tá? Essas características vão ser importantes porque elas vão definir aqui o que é capitalismo. Tá? Então, olha só, a primeira característica do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção. Propriedade privada dos meios de produção. Primeiro, o que significa meios de produção? É aquilo que produz algo. Pode ser uma empresa, pode ser uma indústria, pode ser uma fazenda, né, que produz, sei lá, arroz, gêneros alimentícios. Tudo isso vai ter propriedade privada. Você pode ser dono de uma indústria, você pode ser dono de uma grande fazenda produtora, sei lá, de soja, você pode ser dono de uma mega empresa. No capitalismo é permitida a propriedade privada desses meios de produção. Tudo bem? Então, essa é a primeira característica que a gente tem que destacar: propriedade privada dos meios de produção. Tá? E aqui vai ser a grande diferença do capitalismo para o socialismo, que no socialismo essa parte aqui pertence ao governo. Tá? A maior parte dos meios de produção num país socialista pertence ao governo, não é propriedade privada. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo ponto, no capitalismo você tem a chamada economia de mercado. O que é isso? É a lei da oferta e da procura. Tá? Então quanto mais as pessoas procuram algo, aumenta a procura por aquilo, maior vai ser o seu valor. Tá? E quanto menos tiver disponível, maior vai ser o seu valor também. Tá? Então é a lei da oferta e da procura. Pensa no seguinte, um diamante. Qual que é, na prática mesmo, qual que é a utilidade de um diamante? É nula, é um objeto de decoração. Utilidade, assim, no dia a dia, nenhuma, tá? Mas ele é extremamente caro. Por que um diamante é extremamente caro? Lei da oferta e procura, porque tem pouco. Se você encontrasse um diamante no meio da rua, com certeza ele não seria tão caro. Se você encontrasse diamante, sei lá, em qualquer lugar, não seria tão caro, seria um objeto banal. Seria muito mais barato. Como você tem pouco, e no capitalismo nós temos uma economia de mercado, lei da oferta e da procura, o custo dele é alto. Tá? A mesma coisa vale para algo que seja abundante. Tá? Se tem muito, o custo é barato. Tá? Então, lei da oferta e da procura regula o mercado, regula a economia de um país, né, de um estado, de uma cidade. Outro ponto importante aqui, acúmulo de capital. Tá? As pessoas vão buscar aí acumular capital, dinheiro, né? Capital aqui no sentido de dinheiro, e a busca por lucro. Tá? Busca por lucro é o motor do capitalismo. A gente vai relacionar isso, por exemplo, com esse primeiro tópico. Tá? Propriedade privada dos meios de produção. Então, se eu sou dono de uma indústria, o que vai acontecer? Eu tenho ali meus trabalhadores, eu vou pagar aqueles trabalhadores, todo o lucro que a indústria tiver, descontando o custo, né, descontando o salário dos trabalhadores, fica para o dono, no caso, eu. Tá? Então aqui eu teria a propriedade privada dos meios de produção e eu buscaria ter, com esse meio de produção, lucro. E assim move o capitalismo. Tá? Busca incessante por lucro, todas as empresas buscando ter lucro para sobreviver. Nenhuma empresa, por mais nobre que ela seja, por mais nobre que seja a sua atividade,
ela consegue sobreviver sem lucro. Tá? É claro que existem algumas empresas sem fins lucrativos, né, que não tem essa busca por lucro, mas é uma minoria. A gente tem, por exemplo, o Hospital do Amor lá em Barretos. É bem legal, não sei se vocês conhecem, um hospital referência no combate ao câncer. Ele é uma instituição sem fins lucrativos, né, pela própria forma como ele está organizado, né, ele não pode ter lucro. Mas como é que ele sobrevive? É um hospital, então ele tem custo e não são poucos. Tem equipamentos, médicos, enfermeiros, todo um sistema, medicamentos. Então tem um custo alto. Ele recebe uma parte do governo e outra parte por doações. E aí ele paga os profissionais da saúde, paga ali os equipamentos, tal, tudo, as contas, mas ele tem que equilibrar, ele não pode ficar no prejuízo. Se ele começar a ter muito prejuízo, ele não vai funcionar. Tá? Então, esse é um exemplo de algo sem fins lucrativos. Tá? Mas a grande maioria das empresas no capitalismo busca o lucro. Tá? Esse é o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui. Então, esses 4 pontos são importantes para a gente entender as características do sistema capitalista. Tudo bem? Espera aí, já estou voltando. Olha só, moçada. Então, isso aqui é importante porque no capitalismo, o Estado, com E maiúsculo, o Estado pode, 2 pontos. Tá? O que o Estado pode fazer dentro do capitalismo e que não vai deixar de ser capitalismo? Isso que é mais importante, porque é aqui que muita gente confunde. Muita gente acha que o Estado criou uma empresa, criou, sei lá, empresas estatais, então virou socialista. Calma, calma. Vamos entender. Tá? O importante é a gente entender. Tá? Independente de gostar ou não. Se primeiro entenda, depois se você gostar, se não gostar, aí é com você. Mas vamos entender, vamos ter clareza. Gente, ó, então no capitalismo o Estado pode, primeiro, regulamentar mercado. Tá? Então, ele pode sim ditar as regras de um mercado específico. Tá? Ditar as regras por leis, por decretos, né? De alguma atividade econômica específica. Principalmente as atividades econômicas que a gente não tem muito conhecimento. Tá? Então imagina, por exemplo, no setor de aviação. Você quando vai viajar de avião, você entra no avião, você não tem noção, né, da qualificação do piloto, da aeronave, do estado da aeronave. Tá? Você simplesmente acredita na empresa, nas leis e vai embora. Então, o Estado brasileiro ele pode, por exemplo, regulamentar o setor de aviação civil. E existe um órgão específico para isso, chamado ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC vai atribuir, né, vai fazer normas para serem seguidas por todas as empresas da aviação civil. Então, uma empresa, para funcionar nesse ramo, tem que ter ali, seguir as recomendações da ANAC. Tá? Então, o mercado, o Estado, regulamentando esse mercado, vai falar, ó, o piloto tem que ter tal experiência, tal qualificação, a aeronave tem que ser assim, assim, assada, as linhas aéreas tem que ser essa e essa, para todas as diretrizes para que uma empresa possa voar, regulamentando o mercado. E a gente vai ter várias dessas, né? A gente tem várias agências reguladoras, é esse o nome que dá para essas agências que regulamentam o mercado. Outra importante é a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta planos de saúde. O que um plano de saúde pode, o que não pode. Né? Tem várias agências nesse sentido, regulamentando mercados. E isso é capitalismo. Não é porque regulamentou o mercado que deixou de ser capitalista. Não, você pode ter normalmente agências regulamentando o mercado. O Estado pode criar empresas estatais, tudo bem? Então, um outro ponto, o Estado vai lá, cria uma empresa estatal, não deixa de ser capitalista, não é porque criou uma ou outra empresa que deixa de ser capitalista. Vários estados, vários países têm empresas estatais, a maioria deles tem.
Então isso aqui também não tem nada a ver com deixar de ser capitalista. Inclusive, algumas empresas, né, atuam em segmentos que outras empresas privadas não atuariam. Né? Algo que dificilmente dá lucro, como a gente viu na lousa passada, lucro é uma base do capitalismo. Se aquela atividade não dá lucro e é importante, muitas vezes o governo tem que ir lá e criar uma empresa para atuar naquele segmento, né? Se for realmente importante. Acho que os exemplos que a gente pode citar são indústrias de base, a gente vai ver mais para frente indústria de base, mas indústrias aí de siderúrgica, indústrias que fornecem insumos para outras indústrias, fornecem matéria-prima processada para outras indústrias. Essas indústrias de base geralmente são criadas por órgão estatal, né? Aqui no Brasil a gente teve a Companhia Vale do Rio Doce, né, que depois foi privatizada, virou Vale, teve a Petrobras, teve a CSN, todas criadas no governo do Getúlio Vargas. Beleza? Então, criar empresas estatais, capitalista. Subsidiar e tributar empresas, também pode. Tá? Subsidiar, você oferecer uma ajuda para uma empresa ou para um pequeno agricultor, uma agricultura familiar. Tá? Isso é um subsídio. Vários países fazem isso. E tributar, impostos. Tá? E aqui também outro ponto, não tem nada a ver a quantidade de impostos. Os Estados Unidos mesmo, no pós-Segunda Guerra Mundial, tinha uma carga tributária altíssima. Carga tributária altíssima. As pessoas mais ricas pagavam aí cerca de 90% de imposto de renda no pós-Segunda Guerra. Na cabeça deles não fazia sentido ter alguém extremamente rico no momento de reconstrução do país, né? E os Estados Unidos também gastando bastante com o Plano Marshall, esses planos de reconstrução não só dos Estados Unidos, mas da economia europeia e da economia asiática, principalmente japonesa, no pós-Segunda Guerra. Tá? Então, tributação muito forte. E outros países também têm uma carga tributária muito alta, muito mais alta que a brasileira, inclusive. Tudo bem? Redistribuir renda na sociedade. Também não deixa de ser capitalista se redistribuir a renda na sociedade. Os planos assistenciais, Bolsa Família, tudo isso não deixa de ser capitalista se um país adota esses sistemas. A gente está vendo agora, nessa época de pandemia, o governo liberando aí cerca de R$ 600 de auxílio para os trabalhadores informais por 3 meses. Redistribuir renda na sociedade, no momento de pandemia, mas é uma redistribuição de renda. Né? Então, tudo isso o governo fazendo, né, visando aqui redistribuição de renda. Tudo bem, galera? Então, espero que tenha ficado claro e aquele abraço.